Olá pessoal do canal Dom Soccer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, galera, vou falar sobre uma notícia que eu fiquei sabendo há poucos minutos da demissão do treinador do São Paulo, Fernando Diniz. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui de última mão para falar sobre esse resultado, nessa demissão do treinador do São Paulo, que aconteceu há poucos instantes por causa da derrota do São Paulo ontem para o Atlético Goianiense por 2-1, resultado lá em Goiânia. O São Paulo acabou sendo derrotado e o Fernando Diniz não resistiu à derrota. Com o resultado, o São Paulo ficou ali na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo. E o Fernando Diniz, que já vinha perdendo espaço, o time não venceu ainda esse ano. O time, na minha opinião, o São Paulo derrapou, principalmente após a derrota para o Grêmio na semifinal de Libertadores, de Copa do Brasil. E aí o São Paulo acabou derrapando no Campeonato Brasileiro, acabou não conquistando mais nenhum resultado positivo. E ontem o time acabou sendo derrotado para o Atlético Goianiense por 2-1. E esse resultado acabou causando a demissão recente do técnico Fernando Diniz. A diretoria do São Paulo está procurando um novo treinador. Parece que é um treinador estrangeiro, graças à campanha do seu arquirrival, e vizinho Palmeiras, porque os dois CTs são ali um do lado do outro. Graças ao sucesso do seu vizinho, do seu arquirrival vizinho, Abel Ferreira, campeão da Libertadores, estrangeiro, o Palmeiras vai buscar um treinador estrangeiro para a sequência da temporada. Muitos diziam que o Rogério Ceni poderia assumir o São Paulo, poderia ser o novo treinador do São Paulo, mas o Rogério Ceni, ele está no momento no Flamengo, ele ganhou um gás a mais depois da vitória contra o Grêmio. Inclusive eu fiz o comentário aqui no canal na semana passada e postei aqui, então eu sugiro que vocês dão uma olhada lá para ver a minha análise em relação a esse jogo. Mas o Rogério Ceni ele teve ali a possibilidade, nesse jogo, caso não vencesse, de talvez deixar o comando do Flamengo, havia essa pressão, essa oportunidade. E o presidente do São Paulo, no caso Júlio Casares, ele tinha a preferência de trazer o Rogério Ceni para o São Paulo, mas acabou isso não concluindo. E aí, no caso, o Rogério Ceni continua no time do Flamengo, então fica mais difícil a ida do Rogério Ceni para o São Paulo, já que ele já está no Flamengo, ainda está no Flamengo no comando técnico. Então o São Paulo vai em busca de um estrangeiro. Nós não sabemos se o São Paulo vai jogar com um treinador interino até a reta final do Campeonato Brasileiro, que aí faltam 5 rodadas para o fim, e aí nesse caso aí o São Paulo poderia já trazer esse treinador estrangeiro ou manter um treinador interino para pelo menos o São Paulo, que ainda está na briga pelo título, o São Paulo ainda tem 28 pontos, mesma pontuação do Flamengo, e o Flamengo está ali com 58 pontos, isso 58, o Atlético com 60, então o São Paulo neste momento está a 7 pontos do Internacional, mas ainda tem chance de ganhar, chances remotas, é claro, de conquistar o brasileiro, mas ainda tem chances. E provavelmente o São Paulo não se sabe se vai manter um interino para assumir o time até a reta final do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo ainda tem chance de título e também da Libertadores, de conseguir a vaga para a Libertadores. Então essa é a notícia, a principal notícia desse vídeo é a demissão do Fernando Diniz, que sofreu muita pressão, inclusive eu acreditava que o São Paulo poderia sim ganhar o Campeonato Brasileiro, mas com os últimos resultados o São Paulo realmente cada vez mais a gente vê que estava fora, e era uma chance do Fernando Diniz alcançar o seu primeiro título, já que veio de bons trabalhos ali no Fluminense, no Atlético Paranaense, no próprio Audax,
onde foi campeão paulista. Então, realmente o Fernando Diniz, ele é um treinador que ainda vai ter uma oportunidade. Eu acredito que em outro clube deva contratá-lo, não sei qual clube brasileiro vai contratá-lo, e vai ter uma nova oportunidade, não no São Paulo, em outro clube, para tentar conseguir um título importante que falta na carreira dele, para estabelecer, né, esse momento, né, de transição que ele está vivendo na sua vida, né, de montar bons times, fazer com que esses times joguem bonito, com toque de bola, né, com marcação, com pressão, um futebol mais moderno. E realmente no próprio São Paulo ele conseguiu implantar isso, mas como aqui no futebol brasileiro é muito, a pressão por resultados é muito grande, seja por torcida, por diretoria, enfim, pela imprensa. Então, no caso, a pressão para o Fernando Diniz foi muito grande, porque o Fernando Diniz ele foi eliminado de Libertadores, primeira fase, ele foi eliminado de Copa Sul-Americana, ele foi eliminado de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, e aí restava para ele o brasileiro. E no brasileiro estava indo muito bem, né? Hoje o São Paulo está na 4ª colocação, caiu demais. Esse ano não conseguiu nenhuma vitória. O resultado positivo que o São Paulo conseguiu nesse ano foi apenas o empate com o Coritiba dentro do Morumbi. E isso foi insuficiente para manter o Fernando Diniz até o fim do campeonato. Eu acho que, na minha opinião, modestamente, eu acho que o Fernando Diniz pelo menos deveria ficar até o fim do campeonato. E depois do fim do Campeonato Brasileiro, aí sim o São Paulo poderia definir se o Fernando Diniz continuaria ou não. Mas eu acho que a diretoria do São Paulo fez isso. Por quê? Porque eles tinham o temor do Fernando Diniz não conseguir sequer a vaga para a Libertadores, porque o time vinha se definhando, né, em resultados negativos e tal, e aí o time já estava na 4ª colocação, estando em primeiro há 4, 5 rodadas atrás, e agora o time na 4ª colocação poderia sair fora até do grupo de classificação da Libertadores. E aí eu acho que a diretoria, temendo isso, preferiu demitir o treinador do São Paulo faltando 5 rodadas, né? O que eu não achei justo. Eu acho que Fernando Diniz, como começou o trabalho, início da temporada, treinando o São Paulo, e mesmo com a sequência de resultados ruins, de eliminações que o Fernando Diniz acumulou no São Paulo, eu acho que ele pelo menos deveria ir até o fim do Campeonato Brasileiro, para ele poder realmente avaliar, né, se ele realmente poderia estar no São Paulo, continuar no São Paulo para a próxima temporada ou não, né? Então eu acho que isso é uma coisa até que já era de se esperar, mas enfim, a diretoria do São Paulo tomou essa decisão e vamos ver o que vai acontecer logo à frente. Esse vídeo eu vou aproveitar para falar também de uma outra notícia que eu fiquei sabendo há poucos instantes. O jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, Rafinha, lateral direito, que foi muito importante nas conquistas de 2019 da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, parece que está tendo uma conversa com a diretoria do Flamengo e há um interesse no retorno do jogador, que joga no Olympiacos da Grécia, né? Então o Rafinha pensa em voltar ao Brasil. Era um jogador que era muito importante, inclusive nas questões, nos momentos difíceis da equipe, né? Às vezes até é difícil imaginar em 2019 pensar em momento difícil, né? Mas houve um momento ali que não foi muito divulgado, porque a equipe em 2019 ali com o Jorge Jesus estava desempenhando um ótimo papel, fez uma excelente temporada ali com o Jorge Jesus. Então pouco teve notícias ruins de instabilidade, mas houve alguns períodos de instabilidade. O Rafinha fazia o quê? Fazia um churrasco, fazia uma confraternização, convidava todos os jogadores, e ali naquela confraternização ele incentivava, motivava os jogadores, e ali os jogadores eles iriam com mais raça, com mais vontade para as partidas, para os jogos. Então ele motivava muito e fazia esse trabalho, né, de questão de incentivo, né, questão de trazer os jogadores para o grupo, né, que os jogadores estavam num momento de estabilidade, ele pegava e
fazia com que o grupo se unisse ali naquele churrasco, naquela confraternização toda, naquele trabalho que ele fazia, né? E realmente uma coisa interessante que o próprio Rafinha fazia isso, ele fazia isso na casa dele, o churrasco era na casa dele, então ele que promovia. Então foi um jogador que tinha uma liderança dentro do grupo do Flamengo e foi um jogador que eu percebi pessoalmente, acho que o Flamengo teve o que causou realmente a queda de rendimento do Flamengo em 2020 foi exatamente após a saída do Jorge Jesus e depois a saída do Rafinha. Eu acho que esses dois foram principais, né? Foram realmente os jogadores que... É claro que o elenco não mudou muito, se você for reparar, os principais jogadores se mantiveram, mas a saída de Jorge Jesus e de Rafinha foi preponderante para que o Flamengo caísse de rendimento essa temporada, né, de 2020, que continua por causa da pandemia, e fez com que a queda de rendimento do Flamengo caísse comparado a 2019. Então essa é a minha opinião em relação a Rafinha, e eu acho que a diretoria do Flamengo tem que manter o contato com o Rafinha para que o Flamengo ele retorne ao Flamengo, que o Flamengo volta a sua sequência de títulos que estava obtendo em 2019. Né? Também fala-se na possibilidade também na volta do Jorge Jesus, que eu também acharia excelente, né, para o Flamengo, a volta do Jorge Jesus para a próxima temporada, né, mas isso não é certo, é mais certo a volta do Rafinha do que a volta do Jorge Jesus, que ainda permanece firme ali no Benfica, que também há questionamentos, né, há uma certa... O Jorge Jesus é muito questionado ali no Benfica, chegou a estar liderando o Campeonato Português, agora está em terceira ou quarta colocação ali do Campeonato Português, e tem torcedor que fica na expectativa, né, da provável volta do Jorge Jesus, o que eu acharia realmente espetacular. Quando eu fiquei sabendo da notícia que o Jorge Jesus iria para o Benfica, eu pessoalmente fiquei muito triste, realmente eu achei a notícia muito ruim, porque eu percebi que, apesar do ótimo elenco que o Flamengo tinha, o Jorge Jesus ele teve um papel excepcional naquela montagem daquela equipe, né, e fazer com que a equipe produzisse o futebol de nível excepcional e conquistasse no mesmo ano, coisa que há muito tempo um time brasileiro não conseguia, que era ganhar o Campeonato Nacional e ganhar a Libertadores. Então o Jorge Jesus ele fez um trabalho ali excepcional na questão de montar essa equipe, de administrar essa equipe e fazer com que essa equipe fosse extremamente vencedora. Então acho que o papel do Jorge Jesus foi importantíssimo, e se ele retornar ao Flamengo, que eu acredito que isso possa acontecer também, assim como o Rafinha retornar, eu acho que o Flamengo vai voltar sim a ser vencedor, pode ter certeza. E vou falar também sobre uma polêmica que está acontecendo por causa da rodada do Brasileirão de ontem. Né? Ontem o Bragantino foi derrotado pelo Internacional. O Bragantino teve realmente um grande jogo. O Bragantino jogou muito diante do Internacional, só que o Internacional conseguiu ali sua nona vitória seguida. Foi a nona vitória seguida do Internacional em cima do Bragantino, e houve um lance ali de pênalti que o VAR foi consultado pelo árbitro, né? A bola resvalou na barriga do jogador, bateu na barriga e depois bateu no braço do jogador do Bragantino, né? Inclusive o jogador do Bragantino fala que a bola bateu no braço dele, mas segundo a regra da CBF, segundo a recomendação da CBF, da comissão de arbitragem, o que acontece? Quando a bola bate na barriga e bate na mão do jogador, não é pênalti. Né? Então essas coisas, as questões de arbitragem, eu acho que tem que ser resolvidas, porque realmente está havendo uma grande discussão. Houve até um debate ali do Mauro César Pereira com a Nadine Bastos, que é comentarista de arbitragem da Sport TV do Grupo Globo, e houve um debate em relação a esse lance, né, que também tem relação com esse jogo do Flamengo, com a disputa do Flamengo pelo título, porque se o Inter empatasse com o Bragantino, o Inter iria para 63, e com a provável vitória do Flamengo hoje contra o Sport, que eu vou comentar logo a seguir, o Flamengo iria para 61 pontos, ficaria 2 pontos do Internacional de Porto Alegre.
Então, o que acontece? Então, a disputa pelo título seria muito mais acirrada nessas últimas rodadas. E aí o Inter venceu por 2-1 por causa desse gol e realmente ajudou o Internacional a disparar ali na liderança do campeonato. Tem 5 pontos de vantagem, por exemplo, para o Atlético Mineiro, mas não tem nada decidido. Inclusive, hoje o Flamengo tem a obrigação, por isso que eu faço esse vídeo aqui especial, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Tem a obrigação, realmente, o Flamengo precisa da vitória para manter na briga pelo título. Caso consiga ali a vitória, o Flamengo vai para 61 pontos, fica a 4 pontos do Internacional e a briga pelo título ainda continua nas últimas rodadas. E é um jogo que parece que vai pegar fogo, porque houve até provocação ali do Diego Ribas, que inclusive o Thiago Neves respondeu a essas provocações e disse que realmente parece que esse jogo vai ser um jogo que vai pegar fogo. E vai ser um jogo. E tem aquela questão também do título de 87, né? Que até hoje é contestado se o título é do Flamengo ou se é do Sport. Então, eu até vou, inclusive, vocês podem me cobrar aqui, eu vou fazer um vídeo especial sobre esse título de 87, explicar, né? Porque talvez muitas pessoas não nasceram na época, eu mesmo nasci em 91, muita gente não entende, né? Porque há tanta polêmica em relação a esse título de 87 que a CBF reconhece o título como esporte, mas o Flamengo contesta essa decisão aí da CBF que o título é do Flamengo. Então, e vou explicar por que eu, na minha opinião, eu defendo o título do Flamengo, não porque eu sou flamenguista, todo mundo aqui sabe no canal que eu sou flamenguista, né? Isso eu não escondo de ninguém, mas por que o título de 87, ele oficialmente, né, segundo os argumentos, pertence ao Flamengo e não ao Sport, beleza? Então, pessoal, essas são as principais notícias de hoje, né, dia 1º de fevereiro, né, o Campeonato Brasileiro está muito quente, né, e vamos falar também, aproveitar para falar desse final sobre o Palmeiras que viaja amanhã para o Catar para jogar o Mundial de Clubes e vai jogar no domingo às 3h30 contra o San Hyundai da Coreia ou Tigres do México, né? Essa partida que irá ser realizada essa semana, acredito que meados de quarta-feira ou quinta-feira. Então o Palmeiras vai estrear no Mundial de Clubes, a semifinal no domingo às 8h30. Mas amanhã, terça-feira, tem um jogo 8 horas da noite contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. 8 horas não, o jogo vai ser 4 horas da tarde, 4 horas ou 4h30, preciso confirmar, mas vai ser em meados desse horário, 4 horas ou 4h30, vai ser a partida do Palmeiras contra o Botafogo amanhã ali no Allianz Parque, ok, galera? Então, esse é mais um vídeo para vocês. Se inscrevam no canal, porque logo em seguida teremos muito mais novidades, ok, galera? E notícias de última mão sobre o futebol brasileiro e internacional, ok, galera? Um abraço e até a próxima.